Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de 6 anos. Como é de costume postar todos os anos atualizados, principalmente os estágios, hoje, como vocês viram aí na descrição, é um vídeo muito importante para você que vai realizar o seu primeiro estágio das instituições Unopar, Anhanguera, Uniderp, Unic, Unime, Fama, Pitágoras, todos do grupo Croton, para você compreender como vai ser o seu processo, principalmente de associação de estágio. É um vídeo completo de associação, de preenchimento da documentação pedagógica, do seu relatório de estágio. Então não pulem as partes desse vídeo, porque todo o conteúdo aqui é importante. Eu já fiz aqui o corte, né? Como esse vídeo já foi publicado, já foi feito o corte das partes principais que vocês precisam compreender, certo? Então deixem suas dúvidas nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus colegas da faculdade e deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar cada vez a mais alunos que estão precisando justamente deste conteúdo. Então, se inscreva no canal e vamos lá. Pessoal, para exemplificar a parte da documentação, eu estou aqui com um ambiente aberto. Esse ambiente é de uma aluna que já se formou do 6º período. Mas, Nábila, você está explicando da educação infantil e está com ambiente de gestão, no caso o estágio 3 aberto. Como a documentação é padronizada, vai servir da mesma forma. Então, vou mostrar primeiro tudo que vai aparecer no seu ambiente. Quando você entrar na disciplina do estágio 1 da educação infantil, não vai ter essa parte de documento de estágio aqui na esquerda, não vai ter cadastro de estágio, a única coisa que vai ter é essa parte carta de apresentação. Na carta de apresentação, eu só não vou abrir porque vai aparecer as informações da aluna, então você vai clicar em carta de apresentação de estágio, você vai imprimir essa carta, vai pedir para o tutor de sala, caso você seja do semipresencial, ou então coordenadora ou coordenador do polo lá na secretaria, se você for do 100% online, para que eles possam assinar. Após a assinatura dessa carta, você vai levar à escola que você vai realizar o estágio da educação infantil. Pronto. Lembrando que o polo tem o dever de passar para vocês uma ficha de associação, para que no momento que você leve para a escola a carta de apresentação, demonstrando que você precisa de fato realizar o estágio na educação infantil, eles têm que te dar essa ficha para poder preencher os dados dessa escola que vocês vão realizar o estágio, colocando CNPJ, nome fantasia, representante, informações da área, de endereço, que vai ser uma ficha pronta, vocês não têm que se preocupar com isso. E depois retornar ao polo com esses dados recolhidos, para que assim eles consigam vincular o seu estágio à escola. Lembrando que a carta de apresentação não tem necessidade de você retornar. O importante é só você levar devidamente assinado por algum responsável, seja o seu tutor de sala, o coordenador do polo, ou coordenadora, porque é demonstrando a validade e veracidade do seu estágio obrigatório, somente isso. Passando dessa etapa, assim que eles associarem de fato o seu estágio, demora em cerca de 3 a 4 dias, aí sim vai liberar outra parte no seu ambiente. A outra parte será aqui, cadastrar, que é cadastro de estágio, vai ser para cadastrar estágio, e os documentos de estágio. Esses 2 itens vão ser liberados após essa associação. Na parte aqui de cadastro de estágio, quando vocês clicarem, eu também não posso clicar porque vai aparecer o nome da escola e as informações pessoais, mas quando vocês clicarem, vai ter uma tabela para ser preenchida. Nessa tabela, você vai ter que cadastrar as datas de estágio. Ah, Nábila, mas ainda não realizei o estágio, eu não sei quantas horas será o meu estágio. Então deixa para quando vocês têm certeza da carga horária de estágio. Porque o que eu geralmente faço, quando eu realizo o cadastro no ambiente dos alunos que eu acompanho, eu pergunto a data de início de estágio e a carga horária. Como essa carga horária do estágio 1 da educação infantil são 150 horas, o correto seria colocar, seria colocar 6 horas, a carga horária total do estágio que é possível realizar, porque não pode ultrapassar 6 horas na escola, pelas leis de estágio. Mas se você puder colocar, seria melhor ainda, porque eu tinha até feito o cálculo aqui, 150 horas totais de estágio, dividido por 6 horas diárias, equivale a 25 dias. Caso você coloque, Nábila, eu só posso fazer aqui 4 horas.
vai dar 37 dias e meio, né? Então, assim, vai depender muito. Se puder, coloque 6 horas por dia. Ai, Nábila, mas será que é complicado isso? Não, não é complicado. Imagina que se você tem duas opções. Aqui eu faço, que é só colocar lá, se o aluno faz 6 horas por dia de estágio. Começou lá 3 de março, aí a tabela vai abrir, eu coloco de segunda a sexta, iniciando na data do dia 3 de março, colocando 6 horas diária e jogo uma data. Eu nem vejo, eu jogo uma data lá para abril. Se eu colocar uma data, por exemplo, dia 27 de abril, 3 de março a 27 de abril, com 6 horas diária, e sobrou horas, eu vou voltar, você só clica nessa setinha aqui, ó, clique para voltar, que quando você clicar nela, não vai sumir as horas cadastradas, só vai pedir para você confirmar novamente. E nisso, eu coloco uma data, ou seja, eu coloquei dia 27, eu vou lá para o dia 18. E vou reduzindo ou aumentando dias até fechar. Tem a outra opção também, que é, por exemplo, 25 dias aqui. Eu vou no calendário do meu notebook. Aí, se eu coloquei dia 3 de março, eu vou contar 25 dias pulando sábado e domingo. Então, coloquei dia 3 de março aqui, ó. 3 de março dá na sexta, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai fechar no dia 6 de abril. Lembrando que você tem que dar o desconto também em feriados. Possa ser que tenha feriados dentro desse período. E seria basicamente isso, 3 de março a 6 de abril, se fosse 6 horas por dia. Cadastrou isso, vai aparecer o nome aguardando. Quando der certo, vai aparecer aguardando. E aí você vai aguardar em torno de 3 a 4 dias para liberar os documentos que vão ser nessa parte que estará lá o nome aguardando. São 3 documentos a serem liberados, né? Um documento será a carta de aceite, termo de compromisso e cadastro da empresa. Esses 3 documentos você vai adiantar, porque o correto é você realizar o estágio após essa documentação ser entregue devidamente assinada para o polo. Porque é eles que encaminham essa documentação, certo? Mas assim, tem alunos que adiantam antes, né? Mas se você puder seguir de acordo com o correto, né? Pode realizar dessa forma também. Ou seja, pega esses 3 documentos, assine, peça seu supervisor de campo para assinar, encaminha para o polo, eles vão assinar e já enviar para você. Após 3 a 4 dias, que eles encaminharem essa documentação já, que é a carta de aceite, termo de compromisso e cadastro da empresa, aí sim vai liberar o sistema para você poder postar o relatório, porque é outra regra que poucos sabem. Você só pode postar o relatório de estágio, mesmo que você não terminou o estágio e você finalizou o relatório, poderia sim enviar. Mas se não enviar esses documentos que foram liberados após essa tabela, para o polo enviar e ser validado, você não consegue postar o relatório. E foi um problema muito grave que alguns alunos do semestre passado, na verdade muitos alunos passaram, porque não sabiam que essa documentação tinha que ser enviada de forma antecipada. E aí perderam datas para enviar relatórios e pegaram prazo de recuperação e outro prazo extra que eles liberaram agora, ainda esse ano, para poder enviar trabalho do semestre passado. Então, adiante essa documentação. Após isso, você vai focar no relatório, depois dessa parte adiantada, você vai focar em relatório e vai focar também na documentação pedagógica, que é a que você envia. Como a carta de apresentação, como eu disse, é o que você imprime, pede para alguém do polo assinar e leva para a escola, e o cadastro de estágio é para preencher a tabela de horários do sistema com a carga horária de estágio e imprimir aquela documentação que vai ser liberada após isso e mandar para o polo, os documentos de estágio é onde você mesmo envia a ficha de acompanhamento de estágio e ficha de avaliação de estágio. Esses documentos são chamados pedagógicos. Estou aqui com as documentações pedagógicas abertas, que seria aqui a ficha de acompanhamento e ficha de avaliação. E Nábila, onde fica essa parte? Eles estão aqui, gente. Aonde tem aqui a parte de você enviar o seu portfólio de estágio, abaixo tem os arquivos, que é plano de trabalho, ficha de avaliação, ficha de acompanhamento, o manual de estágio e o modelo de estágio. Você vai fazer download da ficha de avaliação e ficha de acompanhamento, que são esses documentos necessários
que eu abri aqui para vocês. Vou mostrar primeiro a ficha de avaliação de estágio. Nessa ficha de avaliação de estágio, você pode preencher de forma digitada ou manuscrita, colocando seu nome, o seu semestre, o seu professor regente, que seria o seu supervisor de campo, ou seja, o professor que você acompanha em sala, o nome da escola que você está realizando estágio, série, turno. Aqui tem alguns dados, né? Essa ficha de avaliação está muito padronizada. Ela está padronizada para ensino fundamental e ensino médio. Como você não tem aqui a sua opção, não precisa marcar nada. Coloque aqui série. Aí aqui a série, você pode colocar jardim e o turno, matutino, vespertino, número total de aulas ministradas pelo estagiário. Deixa essa parte para você preencher quando você conseguir preencher a ficha de acompanhamento, porque você precisa saber as datas de regência. Número total de aulas ministradas pelo estagiário são regências realizadas, tá? Aí você vai colocar aqui datas de aulas ministradas. Aí, se caso forem 4, é um exemplo, tá? Então, coloquei aqui, por exemplo, 4 aulas, 10 de março, 12 de março, 20 de março, 24 de março. É só para vocês verem como deveria ser preenchido. Essa parte é vocês que preenchem. Porém, nessa daqui, critérios para apreciação das aulas, a gente sabe que no estágio tem a teoria e a prática, né? Tem estagiários que, de fato, realizam estágio e tem outros que, por motivos pessoais, né, que a gente não pode aqui descrever todos, mas tem várias situações por trabalharem, por já trabalharem na escola também, acabam não realizando estágio. Então, geralmente, nesse caso, como vai ter alguém para assinar por eles, eles já marcam o X aqui em tudo que atende, né, que geralmente é colocar aqui. Observação do supervisor de campo não é obrigatório, só se houver. Então, se você está realizando de fato o estágio de forma criteriosa, quem preenche isso daqui é o supervisor de campo, observando a sua atuação no estágio. Se você não está realizando o estágio, só está mexendo com a documentação, aí você pode preencher e pedir só para assinar. Então aqui, ó, prestem muita atenção, tem que ter todas as assinaturas da direção da escola, professor regente, que é o da turma que você acompanha, o do polo e a sua assinatura de estagiário e o carimbo da escola que você realizou o estágio. Fazendo isso daqui, tá tudo ok. Aí é só você salvar, você imprimir, recolher as assinaturas e reservar para você enviar no seu sistema. Tem uma outra aqui também, que seria a ficha de acompanhamento. Nessa ficha, você vai colocar também de forma digitada ou manuscrita o nome do aluno, o seu RA, o semestre que você se encontra, o polo, identificar aqui o polo e a numeração do polo também, se possível, o supervisor de campo, que seria o que você acompanha na escola, a instituição de ensino, que seria o nome da escola, o endereço da escola e o telefone. Para você fazer as descrições dessas atividades aqui, é uma parte muito importante que tem muita gente que confunde e, gente, é sério, tem muita gente que pensa que é para colocar de forma aleatória. Só que os estágios de pedagogia e de todos os de licenciatura são padronizados. Na descrição das atividades, você não pode fazer o que você imagina que você realizou, não é uma descrição de atividades realizadas no dia. Tem um padrão a ser seguido no plano de trabalho. Então, se você colocou aqui, você lembra, né, que a sua primeira data foi, por exemplo, dia 3 de março, você vai digitar 3 de março, as horas realizadas você não vai colocar, se você colocou 6 horas, você não vai colocar aqui 6 horas. Por quê? Como a ficha de acompanhamento, ela segue o plano de trabalho, você vai abrir o seu plano de trabalho, ele está aqui o plano de trabalho, vai aqui no da educação infantil, e vai ver como está a descrição das atividades. Acho que está até um pouquinho para cima, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Educação infantil, 150 horas. Você fez 6 horas na escola, mas você não pode ultrapassar 6 horas totais. Aí o que você faz? Estágio 150 horas. Ele está falando que você visita a escola com a carta de apresentação com 4 horas. Não é para você basear, é para você copiar as 4 horas e volta, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e coloca aqui, 4 horas. Não tá colando porque eu tô gravando, gente, mas coloca 4 horas. Descrição da atividade, o que você vai fazer, copia, pode até colocar atividade 1 para você não confundir.
copia aqui, visita a escola e cola na ficha de acompanhamento, na descrição da atividade. Nábila, mas se eu fiz 6 horas diárias? Vai dar certo, gente. Você volta lá na ficha, né, que está aqui no plano de trabalho. As leituras obrigatórias e produção de texto, elas não são 14 horas? Então, aí com 2 horas que te faltam no dia, que você colocou visita à escola, você coloca aqui, copia a atividade 2, cola aqui, coloca na mesma data com 2 horas. Porque aí você vai colocar mais 2 com a mesma atividade de 6 horas cada para completar as 14 horas totais daqui, certo? É uma coisinha de matemática bem básica. Então, o que está faltando para completar as 6 horas totais de estágio da visita à escola, você complementa com o mesmo dia, repete a data com 2 horas de leitura obrigatória. Tem outro segredo também. Você pode utilizar os sábados e domingos para realizar alguma atividade que não seja na escola. Nábila, mas quais atividades seriam essas? As leituras obrigatórias, elas poderiam ser realizadas no final de semana, sem problema nenhum. Então, sábados e domingos que nós não colocamos, você pode colocar tanto leituras obrigatórias, quanto, deixa eu ver outra parte aqui, elaboração do relato de observação, porque o relato não é observação, então o relato pode ser feito em casa. Elaboração de plano de aula e o relato da regência e a produção do relatório de estágio. Tudo que for elaborar, produzir, pode ser feito em casa, tá? As outras atividades não. Regência, observação, análise, entrevista com o professor, tudo é na escola. Então tem que ser de segunda a sexta. Isso daí se você quiser colocar para final de semana. Se não, você pode manter só realizando a descrição na ficha com a data de segunda a sexta. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é nisso. Na ficha de acompanhamento, vocês não podem errar e colocar um feriado ou então colocar datas, né, que não sejam as datas que estão lá previstas, a menos que seja alguma atividade que você poderia realizar no final de semana. Tá? Então não coloca lá entrevista com o professor regente e confundiu a data e colocou sábado. Vai voltar. São erros mínimos que eles cobram muito. Então aqui na ficha de acompanhamento basicamente é isso. Tem 8 horas aqui da próxima atividade. Vou fazer 6 horas, copiar a atividade 3. Coloco aqui na data certa, 6 horas realizadas da atividade 3, me sobra 2 horas. Porque aqui tem 8. Aí nessa outra aqui, eu já coloco, né, 2 horas também no outro dia com a atividade 4 e 6 horas com outra atividade, e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, nessa atividade 10, que tem muita gente que se confunde com observação e participação em aulas, e na atividade 12, que seria a elaboração de um plano para cada aula de série ou turma. Na observação, você vai colocar o estágio de 150 horas, são 12 horas. Então, eu posso colocar aqui 2 dias de observação, com 6 horas cada, tá? Então, eu coloco 2 dias com a atividade 10. Na atividade 12, o estágio de 150 horas pede 6 aulas e 6 planos de aulas. Então, eu vou ter que colocar aqui na atividade 12, geralmente de 1 e 2 horas, até fechar 6 dias com 6 planos de aula, tá? Então, vai variar aqui, colocando umas atividades com 1 hora, outras com 2, até fechar as 9 horas. E é basicamente isso. Na validação do relatório de estágio, essa atividade a gente nem coloca, porque validação não conta, por isso que tem até uns risquinhos aqui. E o restante é só dividir. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a ficha de acompanhamento, é só deixar aqui nos comentários, tá? Porque não é só vocês que ficam confusos, geralmente a pior parte é o preenchimento da ficha de acompanhamento. Nem tanto o relatório só pesa porque ele é extenso. Então, agora, após explicar essa documentação pedagógica e após essa ficha de acompanhamento ser preenchida, vocês vão recolher a assinatura do supervisor de campo, que seria o seu professor de sala, e a assinatura do polo de apoio presencial. E após isso, você vai enviar no seu próprio sistema, tanto essa ficha de acompanhamento, quanto a ficha de avaliação de estágio. Já nessa parte aqui, temos o modelo de estágio, que ao fazer download, vai abrir esse em Word.
Tem muita gente que abre, como vocês estão no primeiro estágio e abre pela primeira vez, vão ficar assim, meu Deus, 30 páginas. São muitas páginas, mas antes de você tomar qualquer atitude aqui, lembre-se que essa estrutura aqui está com uma estrutura para 3 estágios, tanto da educação infantil, anos iniciais e o de gestão. Então, o seu dever é identificar o que não é do seu estágio e deletar. Então, o que tiver regência, você permanece, e o que for gestão, você deleta. Então aqui, como é que eu vou ver isso, Nábila? Cada página tem um informativo. Introdução, aqui serve para regência e gestão, então permanece. Aí você vai olhando, leituras obrigatórias, regência e gestão, PPP regência, permanece, relato da análise permanece, que é regência, regência também materiais didáticos, regência, e vou procurar o que é de gestão para poder deletar. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó, já começou a gestão. Aí eu deleto. Ah, Nábila, tem como fazer isso pelo celular? Gente, eu nunca fiz pelo celular, mexer em Word pelo celular. A menos que eu acho que tablet dá certo, mas poderia ficar fora da estrutura. E para você também que está preocupado com regras da ABNT. Olha, o que eu indico, se você nunca teve contato com regras da ABNT, procure desenvolver o relatório de estágio por etapa. Não se preocupe em regras da ABNT por agora. O seu foco é você desenvolver cada etapa que é solicitada no seu relatório, porque se você preocupa com regras da ABNT, você acaba limitando a sua mente em conseguir ter criatividade para desenvolver o relatório de estágio, tá? É uma coisa que eu já passei e que eu indico a vocês fazerem dessa forma. Deletem tudo que for de gestão. Aqui eu vou terminar de deletar. E permaneça só com o que é de regência. Deixa eu ver se tem mais alguma etapa. Lembrando que o sumário podem deixar para depois. Não precisa mexer com o sumário agora. Porque o sumário você pode atualizar depois que você concluir todo o seu relatório de estágio. Nábila, eu não consigo desenvolver tanto no notebook ou no computador. Vocês podem realizar, dá mais trabalho, mas podem fazer no caderno. E assim que você terminar de fazer ele manuscrito, você passa para o Word. No Word já é bom, na verdade, porque você tem noção de quantas páginas tem, né? Porque no mínimo que algumas atividades é 1,5 página. Então é para vocês terem noção disso. Vamos lá. Na introdução, vamos começar aqui por cima, né? Aqui você vai colocar o nome da sua universidade, o nome do curso, que é licenciatura em pedagogia, o nome do aluno, relatório do estágio 1, aí você coloca da educação infantil. Cidade, ano, eles estão aqui com a estrutura do ano de 2021, né, que foi lançado no sistema. E vai colocando o relatório apresentado à universidade que você estuda ou faculdade, da disciplina de estágio curricular obrigatório 1, do curso de licenciatura em pedagogia. Sumário, eu faço assim, eu seleciono tudo, deixo em amarelo para mim não esquecer. Depois é só selecionar tudo de novo e colocar em 100 cores, porque aí vai sair. Deleto o que não for necessário, que aqui já é um aviso, né, para vocês realizarem isso mesmo, atualizar o sumário. E aqui a gente começa. Na introdução, o que é necessário colocar na introdução? Aqui eles pedem para preencher de meia a 1 página. Se eles estão pedindo de meia a 1 página, eu vou fazer meia porque eu sei que fazendo meio ganho não vai me prejudicar em nada. Então aqui eu coloco o estágio curricular obrigatório 1 do curso digamos assim, do segmento da educação infantil, foi realizado na escola. Você coloca o nome da escola, coloca o CNPJ, coloca a representante ou representante legal, que seria diretor ou diretora. Você vai colocando essas informações básicas, né, de endereço, coloca a carga horária de estágio e os dias realizados, coloca o nome do supervisor de campo também. Então, são os detalhes minuciosos que são importantes nesta parte. Aí você fala aí, nessa parte você já vai estar dizendo o que foi realizado e onde foi realizado e por que foi realizado. Você vai colocar que foi realizado para acompanhar as turmas no desenvolvimento do campo da experiência, entendendo como é a função do pedagogo nesse espaço escolar. Quando foi realizado, aí você já vai colocar as datas, né? Data de início de estágio e final de estágio com a carga horária e os resultados obtidos. Aí você fala que foi para adquirir experiência,
Para aqueles alunos que também nunca tiveram, né, o contato com o ambiente escolar, vocês podem descrever de forma mais criativa também. E pronto, meia página já é o suficiente. Em seguida, vamos passar para as leituras obrigatórias. O relato das leituras obrigatórias pede de 1,5 a 2 páginas. Eu sempre sigo o mínimo, 1,5, né? Então, no caso, seria 1,5. Nábila, onde está esses textos das leituras obrigatórias? Eu vou retornar ao ambiente e aqui em leitura, na própria parte de estágio, aqui abaixo, vai ter plano de ensino e texto estágios por curso. Eu clico aqui e vai abrir em um formato compactado. Nábila, eu estou pelo celular. Pelo celular você não consegue. Se vocês quiserem, me mandem uma mensagem aqui nos comentários que eu vou disponibilizar um link para vocês acessarem as leituras, né, que seriam os textos por curso, de uma forma mais fácil e prática. Porque aqui se você não tiver, você vai ter que baixar um descompactador de arquivo. O meu é o WinRAR, para você conseguir abrir os textos e identificar o seu, né? Então aqui, textos de estágio. Vou procurar aqui pedagogia, estágio na educação infantil e abrir o artigo. Nábila, como é que eu faço a leitura desse artigo? Primeiro, você tem que contextualizar o tema. O artigo da educação infantil baseia-se no tema o papel do professor e do ensino na educação infantil. Como é que eu devo abordar isso? Eu vou dar uma leitura aqui, vou fazer uma leitura na parte principal sobre o seu contexto. Eles falam que a função, por exemplo, vamos falar de forma aqui bem sintetizada mesmo. O papel do professor na educação infantil é mais para acompanhar os alunos no campo da experiência, no seu desenvolvimento de habilidades, né, o desenvolvimento psicomotor, enfim, são várias partes específicas que norteiam esse tema. Se você leu esse artigo e você não compreendeu muita coisa, você pode pesquisar no Google, colocando o papel do professor e do ensino na educação infantil. Lá vai ter um resumo e aí você consegue compreender de forma mais clara do que seria. Mas isso não te limita em copiar as citações. Eu falo copiar, gente, mas não é plágio. É copiar aqui, ó, uma referência de um autor e, claro, você vai adicionar no seu texto, no seu relatório, de forma adequada. Eu vou pegar aqui uma citação, por exemplo. Deixa eu identificar aqui uma citação de Vygotsky. Não se pode aplicar a teoria de desenvolvimento infantil à mesma concepção no meio que se adota na biologia a respeito da evolução das espécies. A realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento. Eu coloquei alguma parte ali muito importante e coloco, segundo Vygotsky, 1996, página 264, e copio isso daqui, não ultrapassando 3 linhas, e depois complemento sobre essa frase, né? Uma parte que você pode colocar também é a sua visão sobre, não, lógico, em cima dessa citação, mas dentro das suas leituras obrigatórias você pode colocar. Imagina que antes a educação infantil não era vista como o ensino obrigatório. A educação infantil, o ensino da educação infantil, anteriormente, há muito tempo atrás, era mais como se fosse uma creche para que os pais pudessem trabalhar e as crianças não ficarem sozinhas. Não tinha aquela visão pedagógica, educativa. Era mais só para, né, aguardar. Enquanto outros processos de ensino também, na educação infantil, já foram de formas robotizadas, né? Tinha um ensino lá que era repetitivo, algo que não era adequado para crianças. Então, vocês podem pegar esse tipo de visão e adicionar as suas leituras, para poder complementar a 1,5 páginas. Eu uso e abuso de citações. Eu pego, se eu não me engano, foram poucas as citações que eu não tirei desse artigo, né? Então, assim, quando eu vou criando as leituras obrigatórias, eu utilizo muito as citações, principalmente as mais longas, porque quanto maiores forem aquelas que é fora do parágrafo, menos você vai desenvolver, menos você vai escrever, né? Você vai contextualizar sobre a citação que você adicionou, mas você vai economizar muitas linhas. Então, é uma estratégia muito boa. Quando você concluir 1,5 páginas, vamos voltar aqui, aí a gente vai para a parte de relato da análise do projeto político-pedagógico, PPP. Quando eu desenvolvo os trabalhos, eu não pego o PPP da instituição. Mas, Nábila, não deveria ser?
Deveria, mas eu tenho que otimizar o meu tempo. E como o PPP é algo padronizado, eu vou descrever da forma que eu geralmente faço, né? Falando sobre como é o PPP da escola, mas de forma geral. Porque para ler um PPP, tem PPPs que são mais de 100 páginas, então você perde muito tempo. Não precisa ser especificamente daquela instituição. Como os PPPs são padronizados, você pode responder aos questionamentos sem ser necessariamente daquela instituição que você está realizando, né? Então, eu vou falar de forma ampla e que você imagina que seja. É isso que eu faço, porque como eu trabalho com muitos relatórios, seria impossível analisar um PPP de cada instituição. Isso sempre dá certo, gente. Então, isso daqui você não precisa se preocupar. Lembrando que aqui vai estar no plano de trabalho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Vai estar no plano de trabalho os questionamentos sobre o PPP. Aqui, ó. Você tem que falar sobre a organização do currículo, se é por disciplina, por tema, por área do conhecimento, por projetos ou outras formas. Como seria o processo de avaliação, se tratando da educação infantil? Seria de forma qualitativa, quantitativa? São atividades realizadas em grupo, individuais? Tem muitas questões aqui que os responsáveis da escola podem não saber responder, tá? Então, você pode fazer algo aproximado. O calendário da escola, qual a quantidade de dias letivos, e o que você vê que preencheu tudo isso aqui, mas não fechou a quantidade de linhas, né, e páginas solicitadas, que seria 1,5 páginas, pode sim adicionar citações para completar. Em seguida, tem a análise do plano de trabalho docente, de 1,5 páginas também, e aqui você deve descrever como é realizada o planejamento, no caso do professor, como ele implementa os seus planejamentos para as turmas da educação infantil, como seriam as suas formas de avaliação, como seriam as principais metodologias utilizadas, seria ludicidade, seria sala de aula invertida. Você deve descrever esses tópicos de observação em sala de aula. Nábila, mesmo descrevendo, não preenche 1,5 páginas. Vai atrás de citações do Google e coloca, né? A importância do plano de trabalho docente, PDF, TCC, o artigo, vai aparecer várias citações que vocês podem adicionar nessa parte. Em seguida, temos aqui o relato da análise de materiais didáticos da escola, 1,5 páginas também. Vocês vão aqui, deixa eu dar uma olhada, e vão ver os principais recursos disponíveis na escola para realização. Nábila, mas eu não realizei esse estágio de fato, só estou descrevendo as atividades, ou melhor, só estou mexendo com a documentação pedagógica, não estou em sala de aula por motivo de trabalhar, não ter horário devido à minha rotina exaustiva. Vocês vão inventar então, tá? Eles não validam assim, ligando para a escola ou algo do tipo, para saber se vocês de fato fizeram a descrição correta. São muitos alunos, é impossível realizar isso. Mas tem que ter algum conteúdo que faça eles olharem e falar, realmente isso pode ter acontecido. Então, descreva os principais recursos disponíveis, como estão aqui, por exemplo, complementem mais, se quiserem adicionar esses. A origem do material, dos livros, né, do governo do estado, municipal, pela prefeitura, frequência de uso de cada material, quantas vezes é utilizado os livros escolares, 2, 3 vezes na semana, material em EVA, brinquedos e ferramentas lúdicas. E aqui você vai descrevendo essas atividades. Caso não haja preenchimento de 1,5 páginas, como eu disse, adicione citação sobre a importância dos materiais didáticos para o ensino da educação infantil. Pesquisa assim no Google, que vai aparecer vários artigos que dá para você copiar as citações e complementar essa parte. Em seguida, teremos aqui proposta de atividade para a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC. Para facilitar aqui, eu já deixei uma tabelinha para vocês entenderem como seria. Eu posso escolher o tema contemporâneo transversal, posso colocar, por exemplo, multiculturalismo. A quem será destinado? Jardim 2, por exemplo. Tempo de duração, 2 dias, 1 dia, 1 semana. Objetivos, por exemplo, orientar ou relacionar
os principais conceitos culturais da cidade ou então da região. Metodologia, que vocês podem colocar primeiro até o 5º passo. E aí você vai descrever, por exemplo, aplicar atividade de vídeo animado da Turma da Mônica sobre multiculturalismo. Segundo, realizar dinâmica sobre assunto X para debater o conteúdo, ou melhor, para fixar o conteúdo apresentado sobre a importância do respeito à diferença. Vai colocando no sentido que vocês acharem melhor, mas tem que fechar 4 a 5 passos mais ou menos. E recursos a serem utilizados. Se eu colocar vídeo animado, eu vou precisar de um retroprojetor, um DVD, uma caixa de som, ou pendrive, internet, Wi-Fi. A avaliação. A forma de avaliação será de forma qualitativa, tem que ser na verdade qualitativa, não pode ser quantitativa devido ao campo da experiência. Vai ser analisado de forma oral, escrita, em grupo ou individual. Todas essas informações nesta etapa. Em seguida, teremos aqui o relato da entrevista com o professor regente, 1 página e meia. Mesmo que o professor ou professora não consiga responder algumas questões, vocês terão que inventar, mas tem que ter essa informação lá. Então, aqui na entrevista com o professor regente, vai descrever o nome completo, ano que concluiu a graduação, se realizou algum curso de especialização e qual foi, tempo de magistério e local de atuação. Se não teve magistério, não precisa colocar nada. Sabe, o que tipo assim, não houver mesmo como criar, não precisa responder. Participa de cursos de capacitação, formação continuada, que são aqueles cursos básicos, né, para atualização do currículo, de planejamento didático também. Cita, se houver. Se não houver também, algumas coisas dá para inventar, menos um magistério aqui, porque é impossível, né? Rotina de trabalho nas aulas, como é o acompanhamento, tem algum intermédio, alguma situação. Isso vocês irão preencher 1 página e meia. Se não conseguir conteúdo suficiente, só pesquisar sobre a importância do professor em sala de aula na educação infantil. E aí você completa com citações relacionadas a esse tema. O próximo será o relato de reunião pedagógica ou conselho de classe. Aqui você vai descrever algum acompanhamento, alguma observação que você viu, né, de um relato de reunião ou uma reunião de conselho de classe. Mesmo se não houve, você vai ter que descrever como se aconteceu. Então, você vai citar aqui, é 1 página apenas. Aí você vai colocar, houve uma reunião pedagógica para tratar sobre os recursos disponíveis para o desenvolvimento das aulas com a turma do Jardim 1, Jardim 2, devido à falta de materiais, onde estiveram presentes o diretor, vice-diretor, pedagogos das turmas, aí citar os nomes, enfim. E vai fazer um arranjo de uma situação, né, como se de fato tivesse acontecido, caso não tenha acontecido. Não precisa colocar uma ata, porque é um relato de reunião pedagógica, não chega a ser uma ata, de fato, né, do que aconteceu. Então, aqui você vai preencher 1 página apenas, descrevendo as situações, né, quais foram os resultados, os principais questionamentos sobre essa situação. E, em seguida, terá o relato do levantamento de materiais de apoio específicos para abordagem dos temas transversais e contemporâneos, 1 página e meia. Lembra, eu vou mostrar aqui para vocês, mas se não tiver conteúdo suficiente, pesquisem também sobre os temas transversais contemporâneos para complementar essa parte. Não tem problema nenhum. Aí aqui, vocês vão falar sobre os principais materiais de apoio que tem na instituição, se existe equipe multidisciplinar, quais são suas atribuições, informando sobre esses principais aspectos. Voltando aqui, nós teremos também um relato do processo de implantação da BNCC na escola, 1 página e meia, e da mesma forma, se não tiver informação suficiente, pesquise sobre a importância da implantação da BNCC na escola, colocando na frente PDF, TCC, o artigo, para que vocês possam achar artigos que falam e retratam sobre essa temática, a fim de complementar a 1 página e meia, que é o mínimo.
E aqui na parte de implantação da BNCC na escola, eles perguntam sobre a formação que a equipe gestora tem recebido para conhecer o documento, se está tendo um curso, está tendo alguma orientação específica, quem está ofertando essa orientação, a formação do corpo docente. Aí tem que falar também sobre as estratégias da equipe gestora que ela tem proposto para garantir que o professor, né, ou os professores estejam preparados para trabalhar de acordo com o que preconiza o documento. Está tendo a capacitação continuada, está tendo uma especialização, uma busca por medidas que façam que exista essa atualização para que eles estejam preparados, né, para desenvolver de acordo com a BNCC em sala de aula. Como o corpo docente tem sido envolvido para compreender a importância da BNCC? Está tendo de fato? Está sendo só na teoria e na prática? E assim, se isso aí realmente acontecesse, né, dificilmente vocês teriam essa informação, na verdade, porque tudo eles querem passar devidamente a teoria, né? Na prática, se não é aplicado, a gente não vai saber. Então, isso daí é uma coisa muito óbvia. Com qual frequência as formações para conhecimento do documento têm ocorrido na escola? Vocês podem estimar a cada 2 vezes no ano, que foi nos informado, a cada 4 vezes, 2 vezes no mês, 1 vez no mês. Citar também sobre o material didático adotado pela escola, se está atualizado para atender às diretrizes da BNCC. Enfim, vocês vão citar essas informações para completar essa parte. Em seguida, tem um relato da análise do instrumento avaliativo utilizado pelo professor. Esse instrumento aqui, vamos dar uma olhada, ele fala sobre o modelo avaliativo seguido pelo professor, como é que ele avalia os alunos, o tipo de instrumento avaliativo é por meio de provas, trabalhos, relatórios, seminários. Tomam muito cuidado com isso, na verdade, porque como se trata do campo da experiência, né, as formas de avaliação são mais limitadas, não são tão, digamos assim, tradicionais. São mais simplificadas, mais dinâmicas. A quantidade de instrumentos avaliativos aplicados pelo professor ao longo do bimestre, trimestre, se tem informação sobre isso. Vocês vão responder nesses questionamentos. Se não tiver informação suficiente, pesquisa. Se você não tiver essa resposta por parte do professor ou professora, crie. Não vamos inventar, vamos criar, para ter 1,5 página para completar essa etapa. Em seguida, tem o relato da análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina. Aí aqui você vai responder a indicação dos responsáveis pelo acompanhamento do professor na condução da disciplina, como é realizada, o processo de recebimento e validação dos planejamentos do professor, como é realizada, o processo de observação das aulas, existe ou não existe. Assim, se não existir, eu acho que não é bom nem citar, né? Mas, para você completar também, seria legal se você criasse, como se houvesse. Algumas coisas, gente, dá para criar, né? Dá para complementar isso daqui. Mesmo complementando, mesmo criando informações, você viu que não é suficiente, pesquise sobre a importância da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina, PDF, TCC, o artigo, e ache citações e referenciais que possam completar essa parte. Em seguida, a observação e participação em aulas. Eles falam aqui que para o curso de pedagogia a observação deve ser realizada em todas as fases da educação infantil. Aí vocês vão descrever, podem criar uma caixinha de diálogo, né? Aqui uma tabelinha. Tem alunos que fazem isso aqui em formato de texto, mas eu particularmente prefiro criar umas tabelinhas. Então, nessa parte aqui do relato da observação, eu crio essas tabelinhas aqui. Se caso, aqui você vai colocar 3 ou 2. Se você colocou 6 horas para observação, se você colocou 6 horas, então com o total seria 12, você coloca 2 diários. Se você colocou 4, seriam 3, né? Cada um com 4 para formar 12 horas. Aí é de 2 a 3, dependendo de como você cadastrou na ficha de acompanhamento. Por isso que a documentação ela bate muito com o relatório. Aí você pode descrever a escola, colocar a data, início e término, professor regente, estagiário, o nível,
e aqui descrever como foi a primeira observação em sala que você fez. Eu prefiro nesse formato porque você economiza mais linhas, gente. É uma tabelinha aqui que já é na intenção mesmo de economizar linhas, né? A tabela ela consome muito espaço na página. Eu posso esticar um pouco também, né? Então isso facilita bastante. Isso aqui já é na intenção mesmo de economizar. Após isso, tem os planos de aula. Nos planos de aula tem alunos que também fazem em formato de texto. E eu prefiro seguir o formato de tabela, vou mostrar aqui para vocês. Geralmente seria nesse formato aqui, plano de aula. Os planos de aula, você vai colocar a quantidade solicitada. Vou dar uma olhada lá no plano de trabalho. Elaboração de um plano de aula. Estágio de 150 horas seria 6 planos de aula. Então, nesse caso, aqui nos planos de aula, eu vou colocar 6. E aí, eu posso escolher o conteúdo. Eu quero abordar a educação ambiental, coloco todos direcionados à educação ambiental, folclore, multiculturalismo, saúde. Eu posso escolher todos os campos de acordo com a BNCC que eu poderia abordar para o planejamento de aula na educação infantil, seguindo o campo da experiência. Vou descrever a escola, professor regente, professor estagiário, que seria, no caso, o seu nome, disciplina, série, período, o objetivo geral. O objetivo geral seria voltado para o objetivo que você tem para o conteúdo, a fim de especificar embaixo com objetivos específicos, né? Então, o objetivo geral seria relacionar os principais saberes sobre a educação ambiental para o conhecimento do aluno. O objetivo específico, apresentar as principais formas de preservação ambiental, orientar sobre a forma correta de reciclagem de lixo, desenvolver atividades de conscientização. Aí você vai colocando assim, a metodologia pode dividir de 1 a 5 passos, no caso de 1 não, de 4 a 5 passos. Por exemplo, reprodução de um vídeo animado sobre a preservação ambiental da Turma da Mônica. Segundo, atividade realizada em área verde escolar, para plantar uma semente, alguma coisa assim. Então, você vai descrevendo os 5 passos, os recursos. Se usar vídeo, se usar qualquer coisa, retroprojetor, caixa de som, DVD, vou utilizar coisas de horta também, plantio, você descreve. A avaliação vai ser de forma oral, escrita, individual, coletiva. E as referências, se você, por exemplo, citou o vídeo, você vai buscar esse vídeo e colocar o link dele aqui, né? Vocês não podem esquecer que aqui são 6 planos de aula. Em seguida, tem aqui o relato da apresentação dos planos de aula para o professor, que o relato em formato textual, preenchendo uma página e meia. É como se vocês estivessem descrevendo como foi a apresentação desses planos de aula, como foi a aceitação, se houve algum questionamento, houve alguma dúvida, foi algum pedido de correção para alterar alguma atividade. Se não houve, mesmo assim vocês terão que criar no máximo uma página e meia, no mínimo uma página e meia, né? E se não tiver conteúdo suficiente, adicione citação sobre a importância dos planos de aula e dos planos de aula para o professor na educação infantil. Coloca assim, PDF TCC o artigo para complementar essa parte. Em seguida teremos aqui o relato da regência. O relato da regência eu faço igual o relato da observação. Copio o mesmo quadradinho e coloco aqui. Quantas foram as regências? Não foram 6? Aí vocês terão que colocar 6, porque foram 6 planos de aula. Os planos de aula são os resultados no caso, a regência, né? Aí vocês vão colocar desse mesmo formato aqui, se vocês preferirem, né? Eu prefiro porque você economiza bastante linhas. Então é bem mais rápido. Aí eu colo e coloco 6 desses. Escola, data. Aí coloco aqui relato número. Descrevo aqui como foi a aplicação do primeiro plano de aula e assim sucessivamente. É mais fácil isso aqui para você preencher uma página e meia a 2, porque
Se você colocar nesse formato de tabela como eu coloquei, você faz rapidão, né? Então aqui, imagina a quantidade de linhas que você vai usar, é bem pouquíssimas, porque são 6. Em seguida, que já está quase concluindo, eu sei que o vídeo está enorme, mas pelo menos eu reuni todas as informações necessárias sobre o estágio da educação infantil em um vídeo só. Aqui você vai criar essa parte da validação do relatório, o que eu geralmente faço, porque aqui vocês terão que imprimir, preencher, imprimir e depois anexar novamente. Você copia, eu vou aqui Ctrl C, Ctrl V, abro aqui outra aba no Word. Aí após isso, vocês vão preencher os dados, inserir o nome do polo ou do acadêmico, né? Aí vou colocar aqui, por exemplo, Nábila, o RA, meu número de matrícula, um exemplo, viu, gente? Matriculado no 4º semestre. Aí vocês vão apagando essas informações aqui, toda vez que eu dou espaço, pauso o vídeo. O semestre do curso de pedagogia, da modalidade à distância, insere o nome da universidade, realiza os estágios, inserir o nome do estágio, que é estágio curricular obrigatório 1, na escola, coloca o nome da escola. Aí, depois que você preencheu tudo isso, você vai aqui em arquivo, salvar como, coloca aqui neste PC. Aí eu vou jogar na área de trabalho, porque fica mais fácil. E coloco já em formato PDF. Vai salvar aqui. E o que você deve fazer após isso? Você vai imprimir, assinar e pedir o supervisor de campo para assinar. Esse termo de validação você não pode, em hipótese alguma, enviar o relatório sem um termo de validação, até porque o termo de validação é uma comprovação que o seu estágio foi validado pelo supervisor de campo. É como se ele tivesse olhado e desse um ok. Então, no final já você pede para ele para assinar, para você anexar, tá? Então, depois disso, vamos imaginar agora que já está pronto, né? E aí você pode tirar uma foto. Você pode tirar uma foto depois de assinado, porque aí você vai fazer um recorte. Aqui, porque vai ficar um pouquinho complicado, mas vai abrir. E vamos imaginar que isso aqui está em formato de imagem, tá? Imagina que você abriu o WhatsApp Web no computador. Vou até puxar isso aqui para um canto. Você abriu o WhatsApp Web no computador, tinha tirado a foto desse termo aqui só do quadradinho e vai anexar. Vou mostrar para vocês como anexa. Eu vou fazer uma captura de tela aqui. Pronto. Finge que está preenchido, assinado. Vou salvar aqui na área de trabalho só para mostrar para vocês como vocês devem anexar. Fechei. Agora, imagina que está tudo pronto. Vou deletar o que estava aqui. E vou inserir. Ou seja, aqui ó, tem arquivo, tem página inicial e inserir. Você vai inserir, seleciona imagem. E aí você vai aqui na área de trabalho e vai adicionar o termo que está em formato de imagem. E prontinho, gente, é bem fácil. Aí após isso, você vai colocar aqui as considerações finais, de meia página a uma. As considerações finais, basicamente, é você falar a importância, a experiência que você obteve a partir desse estágio na educação infantil, a relevância que teve para a sua vida acadêmica e futuramente profissional. Então, a trazer todos esses dados, se puder, descrever alguma atividade em específico que você gostou mais. Então, isso é importante. E finalizando sempre, portanto, foi indispensável a realização do estágio, que trouxe inúmeros benefícios para a minha vida acadêmica e profissional. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, principalmente na criação dos planos de aula, que pude entender como desenvolver as atividades, como relacionar para gerar resultados com a turma do Campo da Experiência, do Jardim 2, e assim sucessivamente. Meia página é o suficiente. Você terminou considerações finais, nas referências aqui,
você vai adicionar as referências que você utilizou. Tem um vídeo aqui no canal também que já fala sobre referências. E as referências, elas não mudaram muita coisa, tá? Aqui no canal, se eu não me engano, é como fazer o portfólio acadêmico parte 2, é a parte final. Eu cito de forma específica sobre isso. A orientação do relatório de estágio para as referências bibliográficas é basicamente o corpo do texto como já está aqui. Eles deixaram até no formato, ó, se você selecionar a forma que já estava das considerações finais, só ir aqui, selecionou o texto, vai aqui em parágrafo nessa setinha e você já vê em formato. Tem que ser do mesmo jeitinho, justificado, primeira linha 1,25, espaçamento entre linhas 1,5. Aí o que você pode fazer? Você começa a digitar o seu texto aqui, ó, foi de suma importância. Tá vendo que tá no mesmo lugar? Depois é só deletar a outra parte que já estava. Tá? Então não tem muita divergência. E no canal você já encontra isso aqui de forma mais clara possível. Sobre como adicionar as referências bibliográficas. Tá bom? Lembrando que só falta outro detalhe, que seria a atualização do sumário. Não esqueçam de atualizar sumário. Selecionou aqui tudo, vai com o botão direito, atualizar campo, e ele já atualiza, para ficar só com as informações que você precisa. Depois só ir no AB ali e tirar a cor, e tá tudo certinho. Pessoal, e o vídeo foi esse. Eu sei que esse vídeo não tá grande, ele tá enorme, é um vídeo enorme, mas eu queria trazer todas as informações necessárias sobre o estágio, tanto da documentação pedagógica, tanto do relatório. Eu não quero ter que gravar novamente o ano que vem, né, sobre essa parte, porque eu acho que já tem vídeo suficiente no canal. E esse vídeo precisava ser lançado, porque é um vídeo mais completo para vocês entenderem todo o contexto. Até anexar a imagem, anexar o termo de validação de estágio, desenvolver regras da BNT. Tem vídeo complementar, como eu falei para vocês agora, sobre como citar as citações aqui nesse relatório de estágio, como entender sobre o corpo do texto, o espaçamento. É coisa simples, mas foquem primeiro no desenvolvimento do seu relatório e depois na estrutura de acordo com as regras da BNT. Foca primeiro nessa parte que você vai conseguir desenvolver mais, ter mais criatividade. Não se limita tanto a isso, porque quando a gente vê uma dificuldade em alguma coisa, a nossa mente ela se fecha e você acha que você não é capaz. Então não olhem por esse lado, tá? E aguardem que tem mais vídeo no canal, já comentem aqui suas dúvidas, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas da faculdade. Eu vou deixar os textos das leituras obrigatórias aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar. E é isso, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau!